Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Tesoureiro do PT, João Vacari Neto, admite na CPI da Petrobras conhecer os envolvidos no escândalo da Lava Jato, inclusive o doleiro Alberto Youssef, e nega recebimento de propina. E veja também nesta edição. Funcionário da Câmara solta ratos no salão da CPI antes do depoimento de Vacari e é exonerado. Depois de 8 dias, bombeiros controlam incêndio em reservatórios de combustíveis em Santos. Pela primeira vez, brasileiros são maioria entre os inscritos no programa Mais Médicos. Com preços nas alturas, a carne bovina sai do prato do dia a dia e dá lugar ao frango. É mais sadia, né? Só isso? E moço também, né? Presos que escrevem livros na cadeia relatam a vida solitária como fonte de inspiração. Acusado de fraude fiscal, réu invade tribunal de Milão e mata juiz e advogado antes de ser preso. Greve contra medidas de austeridade fecha a Torre Eiffel, o ponto turístico mais visitado no mundo. E nossa bancada tem hoje o filósofo Luiz Felipe Pondé e o cientista político Sérgio Fausto. Participe com perguntas aos nossos comentaristas através do WhatsApp, o número está aí na sua tela. E não se esqueça de se identificar. E pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Citado como participante do esquema de corrupção investigado pela Lava Jato, o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, prestou depoimento hoje à CPI da Petrobras. João Vacari afirmou que as doações feitas ao Partido dos Trabalhadores são legais e admitiu conhecer o doleiro Alberto Youssef. Antes da sessão, alguns ratos apareceram no auditório da comissão. Um susto com a infestação de ratos na CPI da Petrobras. O homem acusado de soltar os roedores no salão foi identificado como Márcio Martins de Oliveira, funcionário em cargo de comissão da vice-presidência da Câmara. Ele foi exonerado. João Vacari Neto usou um painel para mostrar que as empresas investigadas na Lava Jato por doações ao PT também fizeram doações a legendas de oposição. Mais ainda, todas as doações recebidas pelo PT estão estritamente dentro da legislação vigente e são contabilizadas e declaradas à Justiça Eleitoral. Em nota, o presidente do PSDB, Aécio Neves, rebateu Vacari, dizendo que o partido não recebe financiamento em troca de superfaturamento de obras e de desvio de recursos públicos. Vacari foi citado na delação premiada do ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, que o acusou de receber propina para favorecer contratos com a Petrobras. O doleiro Alberto Youssef foi outro que mencionou o tesoureiro. Disse ter feito 2 entregas de R$400 mil. Uma no diretório do PT em São Paulo e outra para a cunhada de Vacari. Durante o depoimento, houve bate-boca entre governistas e oposição. Não pode o orador fazer a pergunta e não aceitar o tempo de resposta do interpelado. Isso é o que diz o parágrafo 5º do artigo 256. Você é inocente? Perguntou a deputada Elisiane Gama, do PPS. As declarações das delações premiadas do senhor Pedro Barusco, no que se refere à minha pessoa, não são verdadeiras. Vacari foi questionado sobre o relacionamento com os investigados na Operação Lava Jato. Ele admitiu conhecer os ex-diretores Paulo Roberto Costa e Renato Duque, mas negou ter tratado com eles temas de financiamento de campanha. Vacari também falou que foi uma única vez ao escritório do doleiro Alberto Youssef, que havia conhecido anos antes, mas o doleiro não estava. Entendi, o senhor deu azar, mas o senhor foi lá. Então tá bom. O líder tucano foi contundente nas indagações ao tesoureiro do PT. Ou seja, excesso de propina é uma inovação do seu mandato como tesoureiro do PT. Quero cumprimentá-lo pela inovação no mundo do crime. Outra inovação, propina delivery. O senhor tem tudo para ser preso e o PT para ser extinto. Senhor presidente... João Vacari Neto foi indiciado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro. No PT, há uma ala que defende a saída dele da tesouraria para tentar afastar o foco das investigações sobre a legenda. Duríssima essa CPI. Sérgio Fausto, boa noite. Boa noite. O João Vacari falou finalmente, né? Agora ele colocou pimenta nos olhos dos outros também. Disse que essas doações das empreiteiras envolvidas na Lava Jato também ocorrem nos outros partidos.
Mas veja, o que as delações premiadas indicam é que essas doações feitas com registro na Justiça Eleitoral, na verdade, eram contrapartida de contratos superfaturados da Petrobras que beneficiavam algumas empresas. Essas empresas faziam doação ao partido de maneira legal, mas na origem há crimes de desvio e lavagem de recursos. Não é verossímil que as delações premiadas, todas elas, que apontam a participação do tesoureiro do PT neste processo, sejam inverídicas, né? Não haveria motivos para aqueles que fizeram delações premiadas envolvessem a figura do tesoureiro do PT. Né? Ele próprio reconhece que foi ao escritório do Youssef, né? Youssef. Agora, ninguém vai ao escritório do Youssef, estando ele ou não, tendo encontrado ele ou não, se não tiver algum envolvimento num esquema de desvio de recursos, porque este era o ofício do Youssef. Né? Nenhum de nós jamais foi ao Youssef, jamais se passou pela cabeça de quem não está envolvido nesses esquemas e ao Youssef. O Youssef já é um personagem conhecido desde o escândalo do Banestado lá atrás. Então, é uma versão que procura, na verdade, encobrir a realidade. Eu acho que a pergunta que fica sobre a mesa, e aí é o grande desafio do Ministério Público, é encontrar indícios e provas que sustentem as delações premiadas e que mostrem que, na verdade, isto que o Vaccari disse hoje, na verdade, é uma cortina de fumaça. Luiz Felipe Pondé, boa noite. A CPI é uma espetacularização. Teve até ratos hoje lá na CPI. O Mauro Vieira está dizendo aqui, CPI nunca prende ninguém, né? Parece um teatro para a autopromoção dos parlamentares. Como é que você viu hoje esse depoimento na CPI? Eu vi primeiro, acho que essa coisa dos ratos foi um ato criativo desse sujeito, né? É claro que parece que ele está querendo fazer assim, uma espécie de metáfora, de analogia. Eu imagino que muitos brasileiros, vendo aquilo, acham que tem um certo sentido naquele ato, apesar de que foi um ato, de certa forma, contra a ordem, por isso ele foi exonerado. A matéria mostra, e a gente já sabia, de uma certa dureza da oposição ao interpelar o Vaccari. Agora, acho importante essa coisa que o Sérgio falava, que essa cortina de fumaça, eu também senti a mesma coisa. Acho que o Vaccari, inclusive querendo culpar os outros e tal, acho que a resposta do Aécio Neves foi muito boa, que apareceu na matéria. Mas a gente tem que lembrar uma coisa. Essa delação premiada pressupõe que o sujeito fala aquilo que ele consegue provar. Porque se ele fizer uma acusação e não conseguir provar, o feitiço vira contra o feiticeiro. Então, a base da delação premiada é essa. Você só pode delatar aquilo que você vai oferecer prova. Então, o que a gente acredita é que é provável que essas provas virão à tona. E eu imagino, do ponto de vista do PT, que seria melhor o Vaccari sair da posição. Do ponto de vista do PT. Eu, francamente, desculpa te interromper, William. Aí é uma dúvida que eu tenho. Digamos, as delações premiadas, elas precisam encontrar respaldo em provas. Eu me pergunto que tipo de prova material haveria. Serão produzidas ou não serão produzidas? 2, o fato de que essas delações premiadas, tomadas isoladamente de cada um deles, elas convirjam, elas têm uma grande consistência entre si, isto já forma em si mesmo um conjunto de provas suficiente? Ou não? Essa é uma dúvida que eu tenho, acho que talvez seja uma dúvida que não seja só minha, seja uma dúvida da população brasileira. A CPI faz parte do jogo ser um teatro, né? Cada um tem seu pequeno minuto de glória e de exposição. Mas, do ponto de vista, digamos, da produção de provas, a CPI não é eficaz, ela não tem sido eficaz e ela não será eficaz. O desafio está na mão do Ministério Público. Eu acho que o tamanho das delações, né, acho que há uma certa convergência, é uma rede que o Ministério Público vem cercando, Exato. Né? E agora acho que a função da CPI, eles usam a CPI para isso, é para desgastar, né? Sim. Desgastar a imagem, esse tipo de coisa, isso, assim. É isso. Acuar, né? Olha, o Luiz Obortella aqui pelo Twitter, de mentira em mentira, será que chegaremos à verdade? O Demival Silva, Vaccari disse que não recebeu propina, mas não negou ter recebido dinheiro. Parece que difícil nesse caso é definir o que é doação e o que é propina.
Exatamente, é a tal cortina de fumaça. Quer dizer, isso já virou um discurso que o Vaccari, evidentemente que essa não é uma decisão do Vaccari de fazer esse discurso, é uma decisão do partido. O Vaccari reproduz fielmente esse discurso. É usar o fato de que existe doação legal para dizer, olha, não é nada mais do que isto. Eu jamais recebi recursos que não sejam recursos contabilizados e declarados à Justiça Eleitoral. Isso contradiz frontalmente o que tem sido dito por todos os delatores premiados, né? A pergunta é, qual o interesse que teriam os delatores premiados de apontarem a participação do Vaccari nesse esquema? A gente sabe qual é o interesse do Vaccari em negar. Em dizer que não tem nada a ver. Claro. Não é verossímil a versão do Vaccari. E imagina toda essa equipe de investigadores e juízes envolvidos num processo de graça. Exatamente. Acho que eu tenho a impressão, às vezes, que o PT pensa que a gente está viajando. E, no fundo, digamos, isso faz parte de uma narrativa, quer dizer, existe uma grande conspiração sendo armada contra o PT. E esta conspiração que explica as delações premiadas, o barulho da imprensa, evidentemente que isso não é verossímil. E a presidente Dilma Rousseff se referiu à Petrobras durante a entrega de um conjunto do programa Minha Casa Minha Vida, hoje em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Sem citar nomes, a presidente disse que algumas pessoas na estatal se aproveitaram dos cargos para encher os próprios bolsos. A fala de Dilma está na frase do dia. E a frase que nós destacamos no telão, a Petrobras limpou o que tinha de limpar. Dilma Rousseff, presidente da República. Pondé. É uma frase ambivalente, né? Porque o primeiro sentido, e eu acho que é o sentido que ela tinha em mente, é dizer, né? É ambivalente, porque o primeiro sentido, e eu acho que é isso que ela tinha em mente, era dizer que já o processo de limpeza daquilo que era corrupto na Petrobras, o que nos leva de volta ao assunto anterior, afinal de contas, se toda essa história é uma conspiração contra o PT, a própria presidente, que é do PT, reconheceu que tinha algo para limpar. Ou seja, alguma sujeira tinha. Agora, é claro que tem um outro significado triste, né? Que não é o que ela quis dizer, mas é a ideia de que os corruptos limparam a Petrobras e levaram o dinheiro todo. Tem um elemento aí no discurso da presidente sobre o qual vale a pena prestar atenção, que, de novo, é o discurso ensaiado de que não havia ali um esquema de corrupção. Havia corrupção praticada por alguns indivíduos mal intencionados. Evidentemente, não é disso que se trata. Quer dizer, os fatos são contundentes. Existia uma orquestração, uma rede, uma organização criminosa buscando extrair e conseguindo extrair recursos da Petrobras. Brigar contra os fatos, eu acho que é uma estratégia compreensível do ponto de vista de quem está acuado, mas eu confesso que coloca a presidente numa situação difícil para quem busca resgatar a sua credibilidade. Quer dizer, insistir numa tese, que é uma tese que obviamente não é verossímil, não ajuda a presidente a recuperar a credibilidade perdida. Algumas pessoas aqui comentando a presença dos ratinhos ainda na CPI. O Ricardo aqui no WhatsApp, coitado dos ratinhos no meio de tanta sujeira. É aquilo que você disse, né? Não pode generalizar. Agora... É uma imagem que muito brasileiro tem, né? Ao contrário do que se costuma dizer, o debate político está cada vez mais presente na rotina do brasileiro. É uma cadeira de barbeiro, mas também pode ser chamada de observatório privilegiado da história. Ao longo de 39 anos, em um dos salões mais antigos do centro de São Paulo, o italiano Gaspari discutiu os rumos do país com clientes influentes. A fotografia de governador, que não sabia que estava sendo eleito governador. Deputado, já teve um senador aqui, prefeito do interior, um monte, alguns já morreram. Barbeiro conversa sobre qualquer coisa, mas o que o seu Gaspari gosta mesmo é de falar de política. Eu discuto. Concordo, discordo, eu tenho opinião própria. E os clientes aprovam. Debater política na barbearia é tradição. O barbeiro ele tem acesso a uma gama de profissões e de público muito grande, então ele sempre tem um termômetro do que de fato está acontecendo na sociedade. Mas tem um lugar que quase ninguém escapa de discutir política. É só sentar aqui nesse banco para começar a conversar a respeito dos assuntos da conjuntura nacional e também da cidade com o taxista.
Sempre se fala, política sempre se fala da política. Todo momento, todo lugar, você sabe falar em política, né? Fala a opinião dele pra gente da forma que ele sempre quis falar para todo mundo e tem vergonha de falar. Desde 2011, a Câmara Municipal de São Paulo mantém uma escola de política e cidadania. O objetivo é promover cursos para incentivar o cidadão a participar mais ativamente da vida em sociedade. Só no ano passado, mais de 2.000 pessoas se matricularam. As pessoas não gostam de política. Não, elas simplesmente, na sua vida cotidiana, elas não têm como ter relação com a política. A preocupação delas é sobreviver. As poucas pessoas que, militantemente, conseguem participar de espaços públicos de deliberação, elas se apegam a isso e veem que, sim, é importante a política. Fausto, só com o debate mesmo político você fortalece a democracia, fortalece as instituições, né? É fundamental. Eu acho que o debate na sociedade, entre as pessoas, nos mais variados lugares, dá o caldo de cultura de uma sociedade civil participativa, atenta e tal. É bom que o debate seja feito sempre de maneira que você fale e escute ao mesmo tempo. O duro é quando o diálogo vira monólogo, né? Muitas vezes. E aí a experiência de chofer de táxi é muito interessante, porque há choferes e choferes. Há choferes que, de fato, estão dispostos a te ouvir, a contar várias experiências, mas há alguns que estão, digamos, unicamente dispostos a fazer proselitismo olhando para frente. E aí, nesse caso, eu confesso que, independentemente do que ele diga ou deixa de dizer, eu desligo o meu botão aqui. Pondé, a Vânia Vanvan aqui pelo Facebook. Eu gosto de política e não de políticos. Bom, essa é uma frase que eu acho que também corre na cabeça de muito brasileiro, no sentido de que a política é importante, mas os políticos desviariam. Mas eu diria para ela, apesar de entender o que ela quer dizer, que não existe política sem políticos. Não existe política sem política institucional. A política não é a arte do ideal, é a arte do possível. Isso não significa que não existem políticos piores do que outros. Agora, eu quero pontuar uma coisa que o entrevistado falou sobre o curso, que é a esmagadora maioria das pessoas que pode até se preocupar com política não tem tempo de fazer isso. Por quê? Porque tem que sobreviver. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com movimentos que se dizem representantes das pessoas, porque às vezes esses movimentos são, na realidade, movimentos, às vezes até pago, de profissionais participativos que querem dizer que representam as pessoas, quando na realidade eles vivem para fazer aquilo. Eu acho que isso é uma das questões mais delicadas e complexas da relação soberania popular, instituição democrática. É que a maior parte das pessoas não tem tempo para se dedicar a isso. Fausto Gabriel P., que faz uma observação interessante. Nas escolas, desde o ensino fundamental, deveria constar no currículo o ensino de política, civismo, ética e moral. No passado tínhamos isso, né? Sim, mas muito marcado pela ditadura militar. Ditadura, né? Então, eu acho que valeria a pena recriar nas escolas, já em ambiente democrático, um espaço para essa discussão. Agora, insisto, tem que ser plural. Né? O que a gente tem assistido nas escolas, não só públicas, mas também privadas no Brasil, é o predomínio de um certo pensamento petista difuso, uma espécie de marxismo vulgar. Nada contra o marxismo, desde que bem dado, bem entendido, como parte de uma contribuição intelectual do pensamento ocidental. Mas essa vulgata do marxismo que foi entrando na escola pública, que foi entrando na escola privada também, eu acho que aí é muito nocivo, né? E olha, eu recebo muitos e-mails de estudantes, não alunos meus, estudantes do país inteiro, seja de faculdades ou de ensino médio, que relatam que tem problema com o professor dá nota baixa, recusa trabalho e força a barra para que o aluno se dobre a esse marxismo vulgar ao qual você faz referência. Eu recebo e-mails de alunos contando histórias escabrosas, professores perseguindo alunos porque eles não querem rezar na cartilha desse petismo de Eu conheço histórias curiosas, rapidamente, até de gente próxima da família e tal, e que um sobrinho meu que é muito esperto, não mora em São Paulo, mora no Rio, e que descobriu que a professora de geografia tinha uma particular simpatia pelo MST.
e sempre fazia perguntas sobre reforma agrária. E ele disse, olha, o jeito de eu tirar nota alta nessa prova de geografia é fazer uma espécie de reprodução do discurso do MST. Ele adotou essa fórmula e ele ia bem em geografia. Evidentemente que isso não significava que ele acreditava naquilo que estava escrevendo. Então, você tem uma distorção do processo de aprendizado aí que é grave. Monstruoso. Agora, você falou em questão de família, né? Quando nós estávamos discutindo essa reportagem na redação, uma das editoras disse que na casa dela, na família, foi proibido de falar de política. Porque dava muita briga. Pois é, isso aqui é lamentável. Eu acho que as pessoas podem discutir política, primeiro, aprendendo a ouvir o ponto de vista do outro sem ter uma espécie de reação imediata. Ouça primeiro, antes de emitir a sua opinião. Acho que é um tremendo exercício, não só para a vida política, mas também para a vida pessoal. Grande parte das desavenças entre as pessoas tem a ver com a incapacidade de escutar aquilo que o outro está dizendo. Você imediatamente reage. O Supremo Tribunal Federal derrubou hoje a pensão vitalícia dos ex-governadores do Pará. A decisão deve permitir que regras semelhantes em outros estados também sejam extintas. A ação contra os pagamentos foi movida pela Ordem dos Advogados do Brasil e teve 7 votos favoráveis e apenas 1 contra. Os brasileiros estão mudando o hábito alimentar para driblar a alta dos preços. No cardápio do almoço e do jantar sai carne bovina e entra o frango. A carne de primeira está mais salgada. Os cortes de segunda, como a 100, também assustam. Caríssimo. A gente só trabalha para comer mesmo. O jeito foi mudar o cardápio e substituir a carne bovina por outra mais em conta. Frango, 2 frangos. Congelado ou in natura é o que mais sai no açougue deste supermercado, na zona oeste de São Paulo. Na cestinha da dona Dinorá, só dá frango. É mais sadia, né? Só isso? Só. E o bolso também, né? Sabor e preço. Uma combinação que faz sucesso. A senhora conseguiu aliar o gosto ao bolso? Sim, com certeza. E sei fazer isso muito bem, viu? Pode ter certeza disso. Os produtores comemoram o bom momento. 5,5 bilhões de frangos foram abatidos no ano passado, um recorde. Já o abate de cabeças de gado caiu 1,5%. O desempenho negativo refletiu nos preços. Só no ano passado as carnes ficaram 22% mais caras. Mas o preço não é o único motivo que tem feito o consumidor trocar a cor do produto, da carne vermelha para a carne branca. Este açougue na capital paulista até conseguiu segurar os reajustes. Mesmo assim, a venda caiu 15%. Elas falam que o poder de compra tem diminuído bastante, né? Por isso eles estão procurando os bens substitutos, né? Como é o caso do frango, o caso da carne suína. Segundo o comerciante, a venda de frangos cresceu 50%. Mas como o preço das aves é menor que o da carne vermelha, o lucro diminuiu. 2 vagas de trabalho foram cortadas. Todos os indicadores econômicos estão indicando que, infelizmente, a inflação é mais persistente do que o próprio governo admitiu. Infelizmente, o brasileiro, dependendo da renda, nem frango ele está podendo colocar como substituto de outros itens da sua alimentação. A Cúpula das Américas vai começar amanhã com os ânimos divididos em relação aos Estados Unidos. Parte das nações sul-americanas comemora a participação histórica de Cuba na reunião, enquanto outra critica as sanções contra a Venezuela. Um dia antes do início da cúpula, a cidade do Panamá enfrentou o primeiro protesto contra os Estados Unidos. Houve confronto com a polícia e 2 pessoas foram presas. Do outro lado da cidade, um grupo criticava a Venezuela e a repressão aos opositores do presidente Nicolás Maduro. Eles pediam mais sanções ao país sul-americano. No mês passado, os Estados Unidos bloquearam contas e bens de funcionários do país latino por abuso de direitos humanos. Apesar do mal-estar, Venezuela e Estados Unidos sinalizaram a favor de um diálogo. Hoje, em rede nacional, o presidente Maduro defendeu uma relação de amizade. Claro que estamos interessados em amistad. O Brasil será uma das nações que vão apoiar a reaproximação dos 2 países na Cúpula das Américas. A presidente Dilma Rousseff deve criticar as sanções contra a Venezuela, mas também elogiar os Estados Unidos pela reaproximação histórica com Cuba e permitiu a primeira participação do país na reunião. Os presidentes americano Barack Obama e cubano Raul Castro devem repetir o famoso e histórico aperto de mão registrado no funeral de Nelson Mandela.
A Cúpula das Américas existe desde 1994. O encontro reúne 35 países e discute questões comerciais, políticas e sociais do bloco. Este ano, o baixo preço do petróleo, as crises econômicas na Argentina, no Brasil e as tensões com o governo americano estarão no centro do debate. Bom, Fausto, o que podemos esperar dessa Cúpula das Américas? Reaproximação dos Estados Unidos com Cuba, Venezuela, inclusive com o Brasil? Bom, é muito mais simbólico do que propriamente efetivo. A normalização das relações entre Estados Unidos e Cuba já vem ocorrendo, ganhou uma dinâmica própria. A Cúpula das Américas, na verdade, ela dá visibilidade para esse fato, mas ela, digamos, não tem uma influência direta neste fato. É ruim que esse momento, que é um momento importante para a região, uma espécie de virada de página da região, em que a gente deixa de olhar para o passado e começa a abrir uma perspectiva de olhar para o futuro da região, sem essa polarização Cuba-Estados Unidos, é desafortunado que, nesse momento, essas sanções da Venezuela possam roubar a cena, né? Da minha perspectiva, foi um grande erro dos Estados Unidos introduzir essas sanções, inclusive introduzir segundo um protocolo que classifica a Venezuela como uma ameaça à segurança nacional americana, o que evidentemente que não é, de novo, não é verossímil. E o resultado prático dessas sanções é dar um pretexto para que o Maduro transforme este assunto numa espécie de grande assunto nacional dentro da Venezuela, distraindo a atenção das pessoas para os verdadeiros problemas da Venezuela. A maior ameaça à segurança nacional da Venezuela é a própria Venezuela, né? Então, os Estados Unidos erraram, acertaram na normalização com Cuba, isso é um grande acerto. Cometeram esse erro agora, é uma coisa pequena, mas que transitoriamente pode empanar um pouco do brilho dessa Cúpula das Américas. Você vê assim também, Pondé? Você acha que plenamente. Maduro vai aproveitar, falar, nosso problema aqui é por conta do distanciamento ou das acusações feitas pelos americanos? Eu acho que a aproximação com Cuba foi uma grande coisa do governo Obama, que não teve muito sucesso em muita coisa, mas acho que com Cuba foi muito importante. Acho que foi um erro com a Venezuela. Enquanto o Sérgio falava, eu lembrava assim, a impressão que eu tenho é que o Maduro está usando os Estados Unidos um pouco como a ditadura argentina usou as Malvinas na época da ditadura, para botar... Uma das boas formas de você evitar sua própria sem-vergonhice é você chamar o nacionalismo. Então, a gente sabe que o governo da Venezuela tortura gente, prende oposição, bate em estudante, que é uma ditadura disfarçada de democracia. Todo mundo sabe disso. Agora, na hora que os Estados Unidos fala que a Venezuela é um risco para a segurança dos Estados Unidos, o que parece uma viagem, né? Não é verossímil isso, de forma nenhuma, mas ele acaba dando um argumento para o Maduro ficar falando bobagem na televisão e afundando ainda mais a Venezuela. Olha, Pondé, você sempre vem com essas provocações, com camisetas diferenciadas. O Denis Rocco aqui, a estrela da camiseta do Pondé é do PT ou da China Democrática? E o Márcio Velori Mendes, Pondé, com essa camiseta vermelha e outras que ele vem ao jornal, qual a intenção dele? Na verdade, essa camiseta é da Hungria, né? Essa camiseta é da Hungria, da seleção. Qual é a sua intenção como filósofo? Minha intenção é simplesmente lembrar um grande time de 54, do Puskás, da Hungria, que deveria ter sido campeã e não foi. É verdade. É explicado. E que eliminou o Brasil nas quartas de final, na chamada Batalha de Berna. O Brasil perdeu de 4-2 e deu um vexame, saiu na pancadaria no final do jogo e tal. Era um tremendo time. A seguir, desemprego tem a maior alta em 2 anos e mais. Ler e escrever na prisão para reduzir a pena.